Bom, devido a alguns probleminhas pessoais, a gente não conseguiu postar a review do capítulo no dia do lançamento do capítulo e nem 2 dias depois. Então, para compensar, esse vídeo não vai ser uma review em si, mas vai ser na verdade as principais teorias a respeito do Loki. As teorias que eu mais acredito que estão alinhadas com o personagem e que vão explicar como esse personagem não vai ser só importante pro arco de Elbaf, para a finalização do arco de Elbaf, como também para a história final do mangá de One Piece. O clímax de toda a história que vai culminar, obviamente, na guerra que a gente já tá programado para ver desde que esse mangá começou. Então sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e vamos para review teoria do capítulo 1143. Luffyは海賊王になる男だ。Eu já quero começar com algo relacionado à raça do Loki e um paralelo com o Kaido. Teve algo comentado no capítulo recente que foi uma coisa que me deixou até um pouco irritado com o personagem, mas eu imagino que isso vai ser uma trama bem recorrente em Elbaf e já é uma trama recorrente em One Piece, que é a questão das raças. Loki rejeita o próprio irmão Hajirudin porque ele é um ser impuro, entre aspas. Ele é uma raça mestiça, ele não é como o Loki, nem como o pai dele, já que ele tem uma mãe gigante e não uma mãe gigante ancestral, assim como o Loki, que em teoria, entre aspas, é de sangue puro. Isso já levanta uma questão muito importante sobre o próprio personagem do Loki, talvez até o pai deles, apesar de ele ter tido um filho com uma giganta, mas de qualquer maneira, existe um traço que liga todos três, tanto Hajirudin quanto o Loki, quanto o pai deles, o Harold, com o Kaido e com os gigantes ancestrais diretamente. A diferença principal entre esses três personagens, Hajirudin, Loki e Kaido, tá na provável mãe deles. O Kaido a gente sabe pouco sobre o pai, por exemplo, mas algum dos dois era humano. Isso porque Kaido aparentemente parece ser uma mescla entre um gigante ancestral, visto que Kaido ele é 3 vezes menor do que o Hajirudin, que é 3 vezes menor do que o Loki, e isso claro seria devido a algum dos parentescos deles serem de outra raça. No caso do Hajirudin, a mãe, o Loki é puro, por assim dizer, e o Kaido seria com uma relação humana. Até se a gente parar para prestar atenção, talvez o fator altura seja influenciado diretamente pela mãe. Ora, se o Hajirudin tinha uma mãe que era gigante normal e ele tem a altura do gigante normal, o Kaido pode ser que tenha uma mãe humana, logo tem a altura mais próxima a de um humano do que a de um gigante, principalmente o gigante ancestral, que é o sangue que corre em suas veias. A mistura de gigante ancestral e humano teria gerado a raça mestiça Oni, assim como os bucaneiros também são uma raça mestiça, entre gigantes e humanos. Quer ver como isso pode estar mais ou menos certo? Imagine, por exemplo, Ripley e Gaban. O filho deles, Colon, não tem o tamanho do Gaban, ele tem o tamanho da mãe dele, de uma giganta normal, ou pelo menos de uma criança gigante, né? Pra vocês entenderem o que eu quis dizer. Então, realmente, o fator mãe pode ser mais importante do que o fator pai, mas você deve estar se perguntando por que eu tô falando tanto disso sobre raças e por que um quadro tão pequeno no capítulo me chamou tanta atenção. Pelo seguinte motivo: a herança histórica que existe naqueles que têm sangue de gigante ancestral e a cultura que vai levar eles a serem muito relevantes para o tempo atual. A gente tem que lembrar que provavelmente gigantes ancestrais vivem muito mais do que gigantes convencionais, e a cultura deles é muito mais antiga do que a cultura dos gigantes convencionais de Elbaf. Se você parar para prestar atenção, até alguns nomes de ataques do Kaido trazem referências ao povo de Elbaf. Mas veja, o flashback do Kaido nos mostra ele já criança sendo um terror, assim como a Big Mom, lá no reino de Vodka. Harold poderia ter tido uma mulher lá no reino de Vodka, essa mulher engravidou, teve a criança e Harold até o rejeita. Kaido provavelmente nem sabe quem era o pai dele de verdade. Mas enfim, além da semelhança física que o Kaido tem com o Loki, tendo até as mesmas tatuagens, por exemplo, o mesmo estilo de arma e por aí vai, tem coisas interessantes que no flashback, como eu falei, a gente não vê a origem do Kaido. Isso é importante porque em algumas coisas na vida do Kaido, ele leva a cultura de um guerreiro tal qual um guerreiro de Elbaf, pelo menos mais alinhado com o que o Loki é. Observe, ele acreditava que o mundo se resolvia na guerra, no completo caos. O que tornaria um homem em pé de igualdade com outro homem era num campo de batalha, e isso traria igualdade para o mundo. Até certo ponto ele começou a acreditar que ele era o Joy Boy, graças à história que a Bell trouxe para ele. Joy Boy que, bom, vocês sabem que tem todo aquele paralelo com o Deus do Sol e por aí vai. Apesar de ele não ser o Nika original, Joy Boy também foi um Deus do Sol em dado momento da história. Toda essa cultura me leva a acreditar
que a visão de um guerreiro, a visão do caos, daquele Nika que vai trazer a destruição como o Loki quer ser, é algo que vem da primeira relação do primeiro mundo, do Nika que veio à Terra pela primeira vez. Note, em Elbaf se fala Deus do Sol o tempo todo, é diferente de Wano. Wano sabe quem era Joy Boy e esperava por ele. Wano tem mais relevância no segundo mundo, 800 anos atrás, e não nos 1100, 1200 anos que se passam antes da Guerra do Século Perdido. O que me leva a crer que a crença do Nika está atrelada aos gigantes ancestrais. E lembra que eu falei que eles vivem muito mais e essa cultura vai ser muito mais importante do que a dos gigantes? É por conta disso, porque eles trouxeram a crença do Deus do Sol. O Oda é tão maluco que se você pegar aquela página dupla, quando chegam os navios de frota do Barba Branca, na Guerra de Marineford, há muito tempo atrás, olha pro navio do Ors. O navio do Ors Jr. tem as bandeiras com um símbolo de sol nela. Mas então, como isso nos leva ao Loki? Se o Loki de fato é a dualidade, o lado da guerra do Deus do Sol, que vai trazer toda a destruição e que quer trazer o caos pro mundo, e é assim que ele acredita, eu acredito que a filosofia que ele carrega e a filosofia desse lado do Nika seja justamente a filosofia que o Kaido trouxe naquele momento. Veja, se a gente pegar o arco de Wano agora, tem até um simbolismo a mais. O Kaido pergunta pro Luffy o mundo que ele quer, e aí o Luffy fala que é um mundo onde todos os amigos dele possam comer livremente. Agora, veja o outro lado que é o Kaido. O Kaido acreditava que o mundo só poderia ser igual e livre se todos os homens estivessem em igualdade num campo de batalha. É a lei do mais forte. Parando pra analisar bem, os dois estavam lutando, entre aspas, pelo título de Joy Boy, coisa que o Luffy nem pensava, mas o Kaido tava pensando o tempo todo. E esse título, essa herança de um Deus do Sol, estava na nossa frente, as duas faces, tanto o da guerra quanto o da paz e da liberdade. Quem venceu, óbvio, foi o Luffy, o da paz e da liberdade, mas o Kaido representava esse caos, e deve ser isso que o Loki acredita. Essa é a cultura da raça dele e a cultura que gerou o personagem. Isso é importante até no martelo do Loki. O martelo do Loki se chama Ragnir, que é uma mistura de Ragnarok e Mjolnir. O martelo do Thor e, óbvio, o Ragnarok, que é o fim do mundo. Eu tenho uma teoria ainda mais profunda a respeito do Loki. Eu acredito que ele possa ter a fruta do Deus do Sol, só que a fruta do Deus do Sol dele é a fruta da serpente Deus do Sol, a Jormungandr. Vocês devem estar me achando maluco por isso. Vai fazer muito mais sentido quando aquele vídeo especial lá, a parte 2, sair, mas o que eu quero dizer é que talvez aquela crença de Shandora de que uma serpente foi o Deus do Sol não esteja de todo errada. Eu acredito que pode sim ter existido uma imagem do Deus do Sol relacionada à serpente verdadeira. Essa seria então a Jormungandr, mas eu não vou me aprofundar nisso nesse vídeo porque não é o objetivo dele. Eu quero falar mais do Loki em si e não só dos seus poderes. O Loki traz também, no final do capítulo, aquela ideia que a gente já vem trazendo há muito tempo de que ele provavelmente não é o vilão que a gente imagina. Talvez ele não seja aquele doce, e claramente ele não é, aquele personagem super querido e que quer salvar a todos, como o Luffy, por exemplo, até porque se os dois são realmente antíteses um do outro, o Loki tem que ser o oposto do Luffy. Mas ele traz essa ideia de que você acredita mesmo que eu matei meu pai a sangue frio assim? E o Harudin fica completamente em choque com o que o Loki tá dizendo. E é aí que tá. A gente já trazia a teoria aqui que o Loki teria uma ação muito parecida no passado com o que foi com Itachi e One Piece. Calma, antes que você se irrite com a minha comparação, é só pelo fato dele ter tido que matar o próprio pai e outros tantos guerreiros como ele mata, como vila no castelo, para impedir um mal maior sobre a própria ilha de Elbaf. E é só aí a semelhança. Ponto final. Loki não é necessariamente bondoso ou um herói, mas ele viu que Elbaf não poderia se sujeitar ao que era predestinado para eles pelo governo mundial. Sabe toda essa cultura que eu falei do guerreiro que envolve o Kaido também, e que o Kaido poderia até ser um meio-irmão do Loki, por aí vai? É aqui que isso entra. Imagine que um homem que tem toda essa cultura dentro de si, toda essa história, agora tendo que encarar homens que queriam fazer com que o seu próprio reino de guerreiros se sujeitassem às ordens de um governo de humanos. Vocês imaginam que esse cara ia ficar muito de boa, né? Claro que não. E aí eu imagino que a relação entre os Cavaleiros de Deus e o Rei Harold foi deixada como pista naquela cena em que eles se perguntam se vieram visitar o túmulo do Rei Harold. Ora, se o Rei Harold era um inimigo do governo mundial, então por que diabos eles iriam visitar o túmulo desse cara? Só se visita o túmulo de quem você, bom, teve alguma relação boa, concorda? É aí que tá. Eu acho que até o arrancar dos chifres do rei foi exatamente ordem do governo mundial para ele renegar a própria origem que ele tinha, já que os gigantes ancestrais também eram inimigos do governo mundial no passado. Sendo assim, eu imagino que Harold se abriu ao governo mundial e queria que Elbaf se filiasse ao governo mundial, algo que já é desejo desse governo há muito tempo. Eles querem ter poder absoluto sobre o mundo. E ora, qual é o exército mais poderoso do mundo se não o dos gigantes? Pois é.
E aí Harold teria provavelmente aceitado um certo acordo, Elbaf seria afiliada ao governo mundial, só que aí Loki, sabendo disso, fica completamente revoltado porque o pai renegou o próprio sangue, a própria cultura. Eu vou até lembrá-los de uma cena aqui do Kaido e do Yamato, quando o Kaido fala pro Yamato que ele tem que ser um guerreiro firme, se levantar e não aceitar amizade com humanos, afinal ele é um Oni. Olha como o Kaido trouxe essa frase pra nós: você não pode ter amizade com eles, você não pode ter amizade com humanos, você é um Oni, como eu. Teria sido esse o exato pensamento do Loki. Olha como Oda já provavelmente deixou essa dica pra gente lá no arco de Wano. E aí teria tido esse conflito, quando o Loki teve que se colocar na posição de lutar contra o próprio pai, contra os guerreiros com quem ele lutou a vida inteira. Eu também já comentei como a única testemunha ocular provavelmente é o Jarru. E eu também gosto daquela teoria de que a espada que tá na cabeça dele é a espada do Rei Harold, porque se parecem bastante até. E aqui a gente teria o flashback do personagem Loki e do porquê que ele é daquele jeito. Mas aí eu entro com mais uma problemática pra vocês. E o Shanks, hein? Porque o Shanks teria lutado com o Loki pra prendê-lo depois que o Rei Harold foi assassinado. Mas vocês não concordam comigo que em teoria o Loki tava certo? E se ele tava certo, por que o Shanks parou ele? Bom, uma teoria que eu penso é que o Shanks queria ter a amizade dos gigantes e que eles fossem leais ao Ruivo. E aí ele acaba derrotando o maior criminoso de Elbaf pra poder ter essa filiação com os gigantes. O que seria uma boa estratégia pensando no pirata. Ou talvez o Shanks nem sabia o que o Loki estava fazendo, porque eu acho que o Loki não ia abrir esse segredo, principalmente porque o Jarru também não o fez. Mas de qualquer maneira, esse seria o passado, tanto cultural de guerreiro, como o flashback do Loki. E por que isso vai impactar no final, tanto do arco, quanto no próprio mundo de One Piece? Uma possível filiação entre Loki e Luffy. O Imu já tem um certo dia prometido para uma lavagem do mundo. Ele já imagina que o terceiro mundo vai haver outra guerra, e essa guerra vai iluminar o mundo mais uma vez, e ele vai ter o controle, ou vai continuar tendo o controle de todo mundo. Acontece que os gigantes são justamente o povo que fez as profecias do terceiro mundo, que fez as profecias relacionadas ao Deus do Sol libertar a todos. E aí o que acontece? Ele precisa tirar os gigantes do caminho. Assim, Imu teria feito o tratado com o Rei Harold para que os gigantes ficassem juntos ao governo mundial e não se opusessem a eles. Assim, uma das principais forças do fim do mundo, o fim do terceiro mundo, estaria neutralizada, pois seria um aliado. Isso é estratégia de guerra. E é aí que mora a participação mais importante do Loki. O Loki ter impedido que isso acontecesse foi crucial para o governo mundial não conseguir esse tratado, que permitiu que Elbaf ainda fosse controlada unicamente pelos gigantes, e agora tá até nas mãos de um pirata, que é o Ruivo. Tudo bem que eu acho que o Shanks não manda e desmanda na ilha de Elbaf, mas ele tem uma relevância muito grande. Então, Elbaf, em teoria, ali vai estar nas mãos do Shanks, assim, pelo menos sobre o seu controle e sua proteção. Só que aí, se Loki, junto com Luffy, derrota os Cavaleiros de Deus, assim incendiando uma guerra, já que é quando o exército revolucionário vai se mover, quando o governo vai ter que agir diretamente com forças armadas, tanto contra o Luffy, tanto contra os gigantes e os demais piratas, os dois, tanto o Luffy quanto o Loki, seriam o pivô da guerra final. Eles basicamente tocariam a trombeta de ouro que vai começar a guerra. E essa seria a participação do Loki, não como um herói, necessariamente, mas como alguém que vai fazer parte e que é peça crucial para o fim do domínio do governo mundial. E eu queria trazer até mais um paralelo aqui. Eu não acho que o Loki vai conseguir ficar vivo até o fim desse arco. Eu acho, sinceramente, que o Loki vai morrer. Se ele é a face oposta a Luffy, o Deus do Sol do Caos, eu acredito que ele não vai conseguir êxito na sua vida. E a sua fruta vai acabar nas mãos de um certo alguém. Você já deve imaginar o que eu tô falando. Muito porque, se a gente parar pra prestar atenção, quem o Imu pode matar de vivos para impedir o sucesso do Deus do Sol no terceiro mundo? Luffy e Poseidon. Afinal, sem Poseidon, o plano não pode ser concluído. Ele é um ser vivo, ela pode ser assassinada. Luffy, porque Luffy é um humano e tem a fruta do Deus do Sol. Se ele for morto, a fruta do Deus do Sol vai junto. Então por que diabos tem o cartaz do Barba Negra? É só porque o Barba Negra é perigoso? Eu acho que não. Eu acho que Imu sabe o plano do Barba Negra e ele sabe que o Barba Negra quer ser a face oposta do Luffy, o Deus do Sol do Caos. Então sim, eu tô querendo dizer que tanto o Loki tem a fruta do Deus do Sol do Caos, como o Barba Negra pode pegá-la. Ou talvez a Yami Yami até já seja essa fruta.
Eu deixei mais pergunta do que resposta no final desse vídeo, né? Bom, o objetivo era esse mesmo, porque isso é um assunto para um próximo vídeo. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, se inscreve no canal, não deixe de conferir nossa descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo nos vídeos de perguntas. Deixa seu like se você curtiu esse vídeo e as teorias que eu trouxe aqui, e também comenta tudo o que você achou a respeito dessas teorias. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!